curiosa em alguns pontos, a gente vai ver isso aqui. E ela é uma história que fala de charadas. A gente vai ver que Sansão, ele era um cara que ele gostava de enigmas, de charadas, de histórias misteriosas, de enigmas que não são, na verdade, desvendados. Se a gente olhar na perspectiva do Evangelho, o próprio Evangelho é uma charada. Uma charada não, mas na palavra de Deus é chamada como mistério. É o mistério. Por que é o mistério? Porque o mundo ele não consegue desvendar essa mensagem. Né? É esse mistério aí. E aí, só para a gente introduzir, eu trouxe para vocês uma história misteriosa. Certo? Essa é a história da montanha Datlov, na Rússia. Foi uma expedição de 9 alquimistas aí, eles eram guiados por um homem chamado Igor Datlov, por isso a montanha ficou conhecida como, e é o mistério Datlov. Por quê? Porque essas cabanas, quando a perícia foi averiguar, esses 9, foram 9 ou foram 12, se eu não me engano, eles morreram, eles foram encontrados sem roupa, no meio da neve e mortos. Uns com feridas na cabeça, outros com a costela partida. Foi um negócio assim bem horrendo. E eles estavam sem roupa. Então, assim, muitas especulações começaram a acontecer. E como foi que isso aconteceu? Um grande mistério, certo? Depois, quando eles acharam as cabanas deles lá nessa montanha aí, coberta de neve, viram que eles rasgaram a cabana de dentro para fora. E aí eles saíram numa certa distância e eles foram morrendo, só que pelos ferimentos deles, eles morreram de frio. Eles morreram de alguma coisa externa que os machucou, certo? E aí tem várias e várias especulações. Tem uma afirmação de uma perícia em 2020, eu estava vendo na internet, que isso aí foi uma avalanche. Foi uma avalanche que cobriu eles, e aí eles tentaram se salvar, e aí com o tempo foram morrendo, mas o ferimento foi por causa do avalanche. Aí, teoria da conspiração, se você for assistir o History Channel, né? Você vai ver muita coisa. A teoria da conspiração diz que não tem avalanche nessa área, não tem como. Pegaram o diário de um dos alquimistas lá e a última coisa que ele escreveu foi: o Homem das Neves é real. Ó, caramba! Então isso aí começou a gerar, e muitas pessoas não aceitam essa conclusão aí da perícia de 2020, certo? Uma história misteriosa. E hoje, tem documentário que eu não recomendo você assistir à noite, né? Que dá medo mesmo. É bem assustadora, porque as pessoas que moram no pé dessa montanha dizem que foram os espíritos maus que foram aborrecidos com esses alquimistas, e assim a história continua, certo? Mas vamos falar da nossa história misteriosa de hoje, que é Juízes 14. Eu dividi aí em 4 pontos, né? Do 1 ao 4, o propósito de Deus nesse casamento aqui, que não parece ser um casamento aceitável. A gente vai ver por quê. 5 a 9, a força de Sansão, porque a gente vai ver aqui que ele vai rasgar um leão no meio. Então não era uma força meio comum, certo? Mas o grande contraste da narrativa é justamente os versículos 10 a 18, que mostra a fraqueza de Sansão. Ele mostra a força para depois mostrar a fraqueza, certo? Para a gente ficar familiarizado com a fraqueza dele. E depois, novamente, o propósito de Deus diante de tudo aquilo ali. Ok? Então, primeiro ponto, o propósito de Deus aqui, o que é evidente aqui, né? Eu botei aqui, né, versículo 3, nós podemos destacar a decepção do pai dele, né? Primeiro porque, olha, o pai dele recebe uma profecia de que ele seria o cara que iria livrar Israel do poder dos filisteus. E agora ele quer casar com uma filisteia.
Então olhe o tamanho aqui da decepção do pai e da mãe. Como é que esse vai ser o salvador dos filisteus se ele quer casar com a filisteia? Se ele quer se assemelhar. Israel está assemelhado a esse povo. O meu filho, ele é o salvador que foi profetizado, que foi prometido para nos livrar deles. E agora ele quer casar com um deles. Então, é por isso que o pai dele olha, será que não há uma mulher entre as filhas de seus parentes e entre todo o povo para que você fosse procurar uma esposa lá no meio dos filisteus? E a resposta de Sansão também é uma resposta muito intrigante, porque ele vai dizer assim, ele vai ignorar o que o pai dele vai dizer e vai dizer, busque essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Na versão original, quando a gente vai lá, ele vai dizer assim, busquem essa mulher para mim, porque eu me agrado dela aos meus olhos. Essa é uma expressão que a gente está abatendo constantemente, como o povo de Israel fazia tudo ao que os seus olhos achavam. A resposta de Sansão é uma resposta para dizer, eu estou assimilado com esse povo. Eu faço o que é reto aos meus olhos. Né? Isso é para que a gente tire qualquer mérito de Sansão em ele ser escolhido para o trabalho ao Senhor. Ele é um dos de Israel que não está nem aí, porque está convivendo com os filisteus, que não está nem aí, ele quer casar com uma filisteia. Então ele não está ligando para isso. Esse é o Sansão do começo aqui. Ok? Como eu já falei para vocês, Sansão, ele é o último juiz, né, do livro de Juízes. Ele é o que mais vai ser mencionado aqui. E ele é o que vai contrair o que nós chamamos de casamento misto. Naquela época, o povo de Israel só podia casar com o povo de Israel. Essa era a ideia, né? Será que essa é uma aplicação para a gente, que a gente só pode casar com brasileiro? Não, de forma nenhuma. Não é? A gente pode casar com pessoas de outras etnias hoje. Por quê? Porque o evangelho agora está espalhado entre judeus e gentios. Mas o casamento misto, para nós, o que nós consideramos julgo desigual, é casarmos os nossos filhos, permitirmos isso, ou ele quiser casar com alguém que não seja da igreja. Porque aqui a igreja do Senhor era Israel. Então é isso que Sansão está fazendo. Olha, esse cara não é um exemplo, é isso que a narrativa quer mostrar, né? Ele não é exemplo para ninguém. É isso que ele está levantando aqui. Mas olha que intrigante o versículo 4, né? Olha que intrigante. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Eu trouxe para vocês aqui uma versão da Linguagens de hoje. Olha o que ela vai dizer. Seu pai e sua mãe não sabiam que era o Senhor, o Deus, que estava orientando Sansão a fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Será que essa expressão, né? Deus estava orientando Sansão para fazer aquilo. Será que eu não posso dizer assim, casamento misto é pecado, o povo de Israel não podia casar contra o povo, mas nesse caso, Deus estava abrindo uma exceção, porque ele estava pegando essa situação, ele precisava dessa situação, para que ele conseguisse livrar o povo de Israel dos filisteus. E aí? O que é que vocês acham aí? Digam aí. Existe a responsabilidade, né? A soberania de Deus e a responsabilidade da gente. Na verdade, Deus está usando do pecado dele, né? Sim. Ele estava usando do pecado dele para agir com seus propósitos, né? Conforme os propósitos de Deus. Certo. Ele estava... Será que ele estava usando esse pecado porque ele precisava desse pecado? Será que Deus ele precisa do pecado para agir, não é? Claro, então, de forma nenhuma não, né?
essa expressão é muito perigosa, né? Porque Deus estava orientando Sansão. É como se Sansão recebesse uma revelação que ele devia casar com a Filisteia, né? Então não é isso, de forma nenhuma. Não entendam isso aí, né? Sansão não foi orientado a isso. A responsabilidade de contrair casamento misto é de Sansão. Essa é a ideia. Nós temos um Deus que ele não trabalha com o mal. Ele trabalha apesar do mal. A ideia é essa aí, certo? Muitos comentaristas, eles entendem assim, né? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, versículo 4. Pois este procurava ocasião contra os filisteus. Aí diz assim, ó, este aqui é quem? É Deus ou Sansão? O que é que vocês acham? Né? Quem é o sujeito da ação? Esse ou este, né? Para ver a distância, né? Não, mas a questão é só para a gente achar o sujeito da ação. É análise sintática. Não é morfológica, não. E aí? Seria quem? O Senhor, né? Então, ó, vê. Ele está falando nitidamente do Senhor. Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Pois este quem? O Senhor. Tem comentários que dizem, não, esse aqui é Sansão. Sansão estava procurando uma ocasião contra os filisteus. Ele não estava procurando uma ocasião contra os filisteus. Ele queria casar com o povo filisteu. Ele não estava, eita não, eu vou casar aqui com ela, porque eu vou criar uma situação aqui para lutar contra eles. Como é que eu crio uma situação casando com a pessoa? Não tem sentido, né? Quando Salomão queria se unir ao povo pagão, ele casava com a mulher, ele não estava contra aquele reino pagão, né? Então a ideia não, isso aqui é o Senhor mesmo, não vamos tirar o mérito do Senhor, não. Ele vai pegar o pecado de Sansão e ele vai usar dentro do seu plano. Eu peguei essa fala aqui de José, alguém pode abrir, por favor? Porque é basicamente a mesma coisa, e assim ele faz com Cristo também. Mas depois a gente vai ver essa parte de Cristo. Mas veja aí, alguém lê, por favor, Gênesis 50, 20. Você, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora. Conserve a vida de muita gente. Veja, vocês fizeram mal, porque vocês me venderam para midianitas e os midianitas me venderam para os egípcios. Vocês fizeram mal, mas Deus pegou esse mal e ele transformou em bem, porque ele usou essa ocasião para salvar muita gente, para salvar inclusive vocês, né? Então é isso aí, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana convivendo no mesmo espaço. Deus não usa o mal, essa nomenclatura ela está errada. Deus transforma o mal em bom, né? Essa é a ideia. Ele pega o mal e ele converte para uma situação. E qual é a situação boa que Deus quer converter aqui? Ele quer criar inimizade entre Israel e os filisteus. Aqui ele quer criar inimizade entre Sansão e os filisteus. E ele vai usar esse casamento para criar essa inimizade. Não pode existir acordo, não pode existir amizade entre a igreja e o mundo. Ele vai pegar, Deus pode pegar até as atitudes pecaminosas, não dele, da gente, para criar essa inimizade, né? Então esse é o primeiro ponto, é o propósito de Deus que vai ser usado aqui, certo? Aquela questão que o pessoal diz que não, eu vou casar, na questão do casamento misto. Sim. Não, eu vou casar com fulano, ele não é crente, mas aí ele vai se converter. Aí é o casamento missionário, né? Não, olha, né? Olha os exemplos aí, porque eu tenho um caso de um cara que aconteceu isso e ela foi para a igreja. A gente não pode se adequar à exceção, né? Qual é a regra? A regra é julgo desigual. Aqui não é uma desculpa para casamento misto, né? Olha, esse casamento misto Deus usou aqui para o plano dele. Então, ó, eu posso
pode ser que na minha vida também Deus esteja usando. Não, eu não posso. Isso aqui não é a desculpa, né, para casamento misto, certo? O pecado é de Sansão, a responsabilidade é de Sansão. Mas Deus é tão soberano que ele converte isso em bem. Ele vai usar para o seu propósito pela misericórdia dele. Mas esse não é a desculpa aqui para pecar, né? E aí vem o final de Sansão também. Vem o final de Sansão. A ruína dele foi justamente o mesmo motivo, né? E esse capítulo é um paralelo a essa ruína de Dalila, né? Essa mulher aqui não é Dalila, né? Dalila nem entrou na história ainda, certo? Ela nem entrou aqui. Essa é outra mulher, certo? Uma filisteia aqui, outra mulher. E aí, segundo ponto, a força de Sansão é o que vai ser destacado aqui, certo? Olha o que ele diz no versículo 5, né? Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina, que é a cidade lá da Filisteia. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem para o seu pai, nem para a sua mãe, o que havia feito. Olha, o que é que o narrador quer destacar para a gente aqui, é que a força de Sansão não é dele. A força de Sansão é sobre-humana. Ela é uma força divina. O Espírito se apossou dele, significa que o Espírito Santo deu a força a Sansão, e Sansão rasga um leão como quem rasga um cabrito. Né? Eu não consigo nem rasgar um cabrito. Se me der um cabrito para rasgar, eu não consigo nem rasgar. Imagina rasgar um leão, né? Rasga um leão como quem rasga o cabrito. Assim, eu não rasgo nem um cabrito, que dirá um leão. Né? Veja o tamanho. Veja, você pode malhar, você pode tomar todos os whey, creatina, tudo. Você não consegue rasgar um leão. Ninguém consegue, humanamente falando, fazer isso. Outra coisa interessante é que ele não diz aos seus pais. Então, provavelmente, Sansão, ele foi com os pais a Tímina, mas nesse momento aqui do leão, ele se afasta dos seus pais. Ele se afasta e ele mata o leão sozinho. E ele não diz a ninguém, certo? Ele não vai dizer a ninguém. Isso aí, fica claro esse mistério, digamos assim, certo? Sansão vai usar isso para uma charada futuramente, né? E ele gostava de charadas, mas a gente vai entender o porquê dele não falar, né? Então, ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casa com ela, e afastando-se, né? É meio que como ele vai, depois ele volta, depois ele vai de novo a Tímina, e ele lembra do leão. Ele diz assim, ó, como é que está aquele leão? Eu vou dar uma visitada lá no cadáver do leão, certo? E ele se afasta, e ele vê que daquele cadáver ali se formou um enxame de abelhas ali, se apossou daquilo ali, e ali tinha mel em cima do cadáver, certo? Essa é a narrativa. Pegou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhe um pouco de mel e lhes comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo de um leão, certo? Do cadáver do leão. A gente pode perceber aqui como temos um homem bruto aqui, né? O cara que pega o mel do cadáver de um enxame, provavelmente ali aquilo estava cheio de abelha, e ele comia mel com abelha, que não estava nem aí, era um homem bruto. E ainda dá para os seus pais, e não diz, né, de onde tirou o cadáver ali. Isso por causa da charada, que ele vai falar posteriormente, usando essa situação, mas também, talvez ali, para seus pais talvez não iriam comer o mel se ele falasse, né? Tem isso também. Certo? Gente, é curioso isso, né? Por que Sansão não fala que ele rasgou um leão pelo meio, né? Talvez se eu fizesse isso, eu colocaria pelo menos uma foto no Instagram, né? Divulgava aí que eu sou muito forte. Sansão não faz isso de forma nenhuma. Ele não diz nem o episódio do leão, nem o episódio do mel, de onde conseguiu aquele mel, nem para os seus pais. A ideia, ele vai dizer logo à mulher, que a noiva dele fica insistindo para ele falar a charada futuramente, ele vai dizer, ó mulher, eu não disse isso nem para os meus pais, nem para quem eu sou mais íntimo eu vou dizer para você,
né? E aí a gente tira algumas conclusões disso aí. Veja, esse episódio não é só para ele usar para essa charada que ele vai falar futuramente com essa situação. Não é só isso. Tem algo a mais nisso aí, certo? O que Sansão fez aqui é uma prefiguração, eu botei aí, com o que ele vai fazer com os filisteus. Quem é o leão aqui? São os filisteus. E ele vai rasgar os filisteus como quem rasga um cabrito, como quem rasgou o leão, certo? Os filisteus eram muitos, né? No próximo capítulo, ele vai matar milhares de filisteus com uma queixada de jumento. Ele vai arranjar uma queixada de jumento e ele vai matar 1000 filisteus só com uma queixada de jumento. Aqui está mostrando, está prefigurando o que é que Sansão vai fazer com os filisteus, certo? E também aponta para Cristo, por isso que eu botei como história da redenção aqui, né? Veja, alguém abre aí, por favor, 1 Samuel 17, 34 a 36. Aí a gente entra na história de Davi. Davi também matou um leão e um urso, foi mais do que Sansão. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. Olha, isso Davi está falando para Saul, né? Ele está dizendo, olha, a mesma coisa que eu fiz com o leão e com o urso, que estava acabando com as minhas ovelhas, eu vou fazer com esse filisteu. Ele está comparando o ataque o que ele faz com o leão e com o urso o que ele vai fazer com o filisteu. Porque esse filisteu está afrontando o Senhor e está ameaçando as ovelhas do Senhor, que é Israel. O que eu fiz com o urso e o leão, eu vou fazer com ele. Ele está apontando, veja, ele está apontando para algo maior. Ele está mostrando aqui o currículo dele para a saúde, digamos assim. E a ideia aqui é essa. É a mesma coisa. O que Sansão faz com o leão, ele vai fazer com os filisteus. E trazendo para a história da redenção, não é? Quem era o nosso leão que Deus enfrentou? Ele não era o leão, mas ele não enfrentou o leão, mas ele era o leão da tribo de Judá, e ele enfrenta a morte, o mundo, a carne e o diabo. Esses são os nossos maiores dominadores. Veja como esse episódio aqui de Sansão, ele aponta para a primeira vinda, não é? É uma atitude que é impossível do ser humano fazer, que é derrotar, é o que Cristo faz, é impossível para o ser humano derrotar esse leão aqui, o diabo, o mundo, a carne e a morte, e ao mesmo tempo uma atitude e uma cena discreta, ninguém sabe, algo em humildade, sem tanta evidência. Qual é a vinda que vai ter mais evidência, digamos assim, em termos de progressão? A primeira ou a segunda? A segunda, porque não foi todo olho que viu a primeira vinda. Não foi todo mundo que contemplou a cruz e viu aquele episódio ali na Montanha da Caveira. Não foi todo mundo. Foi o pessoal daquelas regiões, foram os guardas que estavam zombando de Cristo ali. O povo que estava zombando de Cristo, alguns, mas a primeira não, todos contemplarão. Ela será mais evidente. Veja como esses comparativos eles são interessantes aqui. Ok? Mas também, dentro da narrativa aqui, Sansão tinha uma estratégia em não contar isso para ninguém. Vamos agora ao casamento, ao enigma de Sansão. Pode passar, filho. Eita, quer dizer, eu passo, ou tu passa, tanto faz. Eu esqueci do meu mouse, meu passador de slide aqui. Ok? Vamos lá. Versículo 10 a 18.
a gente tem a fraqueza de Sansão, certo? Olha a situação aqui, olha a narrativa. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete com como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos um enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Olha aí, esse é o enigma dele, né? E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Só no 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Certo? Esse é o episódio aí. Imagina chegar para ele: olha, que coisa mais doce que o mel e mais forte do que o leão. Né? Imagina a provocação aqui. Por quê? Porque o enigma de Sansão era para ninguém decifrar. Era um enigma impossível. Por quê? Porque só ele passou por aquela situação. Ele não contou para ninguém justamente por causa disso. Mas agora fica evidente a fraqueza dele, né? Primeira coisa, Sansão ele era inquieto. Ele vai querer fazer negócio com o ímpio, né? Ele está num casamento pagão com um povo pagão. E ele acha que ele pode brincar, né, com isso, com essa situação. Então, a gente vê a inquietude aqui de Sansão. E Sansão faz negócio com um pagão. E qual é a consequência de fazer negócio com um pagão? Você vai se dar mal, né? Olha, o que é que o pagão faz quando ele não consegue as coisas? Ele peca. Olha, consiga aí o enigma. Se você não conseguir, a gente vai queimar você e a casa. Ou seja, ele está dizendo o quê? Vai queimar você e a sua família todinha dentro. Aquela mulher entra em desespero, né? Essa é a consequência de fazer qualquer acordo com um pagão. Né? Então, é isso aí. Veja, talvez a aposta foi até melhor para eles do que para Sansão. Imagina, essas túnicas aqui que ele diz: olha, se eu perder, cada um vai ter que me dar uma túnica aqui. E eu vou ficar com 30. Agora, se eu ganhar, né? Se eu perder, eu dou um a cada um. Então Sansão iria perder muito mais se ele perdesse. Ele teria que arranjar... Essas túnicas aqui eram roupas festivas. Imagina aí uma roupa cara, né? Sansão está dizendo: ó, se eu ganhar, cada um vai me dar uma roupa cara. Se eu perder, eu dou a cada um uma roupa cara. Certo? Então era uma aposta aí... Era para convencer aqueles homens de tentar decifrar o enigma, que ele achava que não iam conseguir, certo? Tem uns comentaristas que falam que esse enigma, olha, eu tenho uma primeira vinda, eu tenho o enigma. O que é o enigma? O enigma é o mistério do evangelho. É aquilo que o ser humano, é aquilo que o ímpio ele não consegue decifrar.
Eu achei interessante isso no comentário. Ele vai dizer, ó, o ímpio ele não consegue decifrar. Ele só tem contato com o evangelho de forma errada, através de uma falcatrua, através de uma ameaça. Esse é o caminho que ele escolhe, é o caminho da trapaça. Ele não tem acesso a esse mistério. Se a primeira vinda é o leão e ela foi discreta, esse mistério não é acessível ao ímpio. A ideia é essa. Essa é a charada. A charada, o mistério, nunca vai ser acessível ao ímpio. Ele não consegue decifrar. Certo? A ideia é essa. Mas aqui, voltando para a narrativa, nos versículos 16 a 17, nós temos a evidência da fraqueza de Sansão. E agora eu pergunto para vocês, qual é a fraqueza de Sansão? Mulher? Olha aí. Porque, veja como esse episódio parece com o episódio de Dalila, né? A gente pode até confundir aqui, né? Porque parece que é a mesma situação. Aquilo que vai ser a ruína dele é porque uma mulher está insistindo com ele, aquilo ali, né? Mas qual é a fraqueza? Seria especificamente mulher? Ou seria outra coisa, né? Eu acho até difícil ver fraqueza nele, porque um homem não está 7 dias uma mulher chorando. Coisa, né? Coisa... Você vê o poder de uma mulher, né? Olha como ela chega para ele. Ela diz assim, ó, você não me ama, você me odeia. Né? Isso é o típico, né? É o típico. Se você gostasse de mim, você me dizia aí essa charada e chorava. As mulheres aqui não entenderam esse tipo. Não entenderam. Então veja, é isso. Qual é a fraqueza de Sansão? A fraqueza de Sansão é familiar. Ele é tão forte, e a força nem é dele, na verdade, né? Mas ele para os outros, ele é tão forte, ele rasga, ele pega a mão direita e a mão esquerda, e ele rasga um leão. Mas ele é tão fraco em relacionamento. Ele não tem autoridade no relacionamento dele. Ele não tem firmeza. Olha, eu não contei para os meus pais, eu não vou contar para você. Eles vão descobrir essa charada aí de outra forma, mas dessa forma não, de mim não. A ideia é essa, ele não tem firmeza. Ela chora, ela pede, aí ele vai e cede, ele diz logo, ele confia no pagão. A igreja não pode confiar no mundo. A igreja não pode se relacionar com o mundo. É isso que acontece o quê? Sangue. Acontece decepção. Imagine a provocação, né? Chega no ouvido deles assim, ó. Que coisa é mais doce que o mel e mais forte do que o leão, né? Então essa é a ideia aqui. Sansão, ele vai dizer, olha, se vocês não tivessem... Isso é um dito popular aqui, né? Vocês lavraram a minha novilha. Ou seja, vocês mexeram no que é meu. Se vocês não tivessem lavrado minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Esse é o preço de negociar com o mundo. Decepção. E agora, a inimizade, olha, Deus está trabalhando apesar do pecado. A inimizade, ela precisava ser fundamentada aqui. Ela precisava ser estabelecida. E o que vai acontecer agora é o quarto ponto aqui, é o propósito de Deus, certo? A gente volta aqui para o propósito de Deus, porque eu quero que vocês analisem o versículo 19. Essa atitude foi errada, veja. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, e ele desceu a Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Diz assim, perdi a aposta, tá certo. Chegou lá, matou 30 filisteus, pegou a roupa deles, acho que essas roupas não estavam limpas, né? Mas eles queriam, pegou a roupa dele, deu aos padrinhos lá, os 30 homens no casamento, e foi-se embora. Essa atitude foi certa? Ou foi errada?